Esse texto nos fala muito sobre isso, de um homem de Deus que sentiu na pele a dor no seu coração da perda da sua esposa. E o texto nos fala, nos ensina como nós cristãos podemos também lidar com a dor. Bem, a história vocês sabem, a história de Abraão. Abraão que é considerado o pai da fé, Abraão que é considerado o pai de Israel, porque ele foi aquele escolhido na cidade de Ur dos Caldeus e tirado dele, Deus havia feito muitas promessas a ele. Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Deus tinha dito para ele, olha para as estrelas do céu, você não é capaz de contar. Eu não estou dizendo aqui do céu de São Paulo, não é? É um céu sem poluição, o céu de não sei quem já foi, no planetário. Lá você pode ter condições de enxergar o que poderia ser o céu sem luz e sem poluição. Num ambiente desse, Deus pede para Abraão olhar o céu e diz, você não consegue contar as estrelas do céu, assim você não vai conseguir contar os seus descendentes. E da mesma maneira, olha para a areia do mar, você seria capaz de contar quantos grãos de areia há no mar? Assim será também a sua descendência. Mas Deus também havia dito a Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A história de Abraão com Deus é maravilhosa. Deus disse, sai da sua casa, sai da sua parentela. E ele saiu e foi para a terra em que Deus mostrou, nessa terra aqui, onde habitavam os hititas, por exemplo. Essa turma, esse povo com quem Abraão tem que lidar, são os heteus ou os hititas. Ele estava lá, naquela terra acontece de ele se tornar pai, por 2 vezes, a primeira vez por precipitação, quando nasce Ismael. Os irmãos sabem disso, não é? De Ismael procedem os povos árabes, e até hoje Israel sofre com a desobediência ali de Abraão, porque até hoje os povos árabes e os Israel não se dão. Ali também Abraão se torna pai do filho da promessa, que é Isaque. Em velhice, sua esposa nem mais menstruava, quando Deus gera em Sara a capacidade sobrenatural de engravidar de Abraão. E ela engravida e eles têm um filho. Tudo acontece ali naquela terra. Mas agora eis que essa família, que havia experimentado tantas bênçãos da parte de Deus, sofre um revés, a morte da sua matriarca. Ele tinha acabado de perder sua esposa. Vejam só o versículo 1 e 2. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Se você fizer um retrospecto por toda a Bíblia, você vai ver muitas genealogias, relações, e o sujeito viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu, e depois que viveu tantos anos e gerou filhos e filhas, e depois viveu mais tantos anos e morreu, e você vai ver essas listas intermináveis no Pentateuco, mais para frente, nos livros históricos você também vai ver casos parecidos, mas nunca, jamais, você vai ver isso acontecendo com uma mulher. Você já viu isso? Que fulana viveu tantos anos e morreu, e foi sepultada em tal lugar. Procura aí. Em toda a Bíblia você não vai achar nenhuma situação assim. Sara era muito importante. Vejam só, irmãos, eu não estou defendendo aqui nenhuma espécie de desigualdade de direitos entre homem e mulher, mas como eram chefes de famílias e era contado a partir dos seus chefes, era por isso que então eles eram nomeados. Mas Sara era diferente, e toda a Bíblia diz a respeito da importância de Sara. Lá na lista de heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vai enxergar Sara ali. Isaías disse assim, olha, olhai para Abraão e para a sua esposa Sara, de quem vos gerou. Sara era muito especial, não era qualquer mulher, era dela, do ventre dela, que toda a descendência de Israel, todo o povo de Israel foi gerado, e mais, foi da descendência do ventre por causa do ventre de Sara, que o nosso Salvador foi gerado. Então percebam, irmãos, era uma perda muito grande.
era alguém muito importante para ser citado, o seu tempo de vida, o tempo dos seus anos da morte, o lugar onde ela foi sepultada. Só com Sara que essas coisas acontecem. Ela teve um papel fundamental na história da Bíblia, na história da redenção. E Abraão acabara de perdê-la. Ela morreu. Cumpriu-se a promessa de nascimento do seu filho e depois ela morreu. Que tristeza, irmãos. Uma tristeza pela qual muitos de nós vamos passar. Encarar a dor, encarar a morte. E nós vemos aqui da parte de Abraão um sentimento muito dolorido mesmo por causa dela. Versículo 2 diz que veio Abraão foi, como era costume, ele deve ter entrado numa tenda, onde era a tenda mortuária, onde ficava sendo por algum tempo velado, morto, e chorou sobre o corpo da sua mulher. É o que quer dizer aqui, veio Abraão lamentar e chorar por ela. Ele deve ter entrado diante do corpo, diante da tenda que estava o corpo, e ali então ele chorou e lamentou. E aqui nós lamentar e chorar é porque era muito intenso. Às vezes a gente, como cristão, a gente quer disfarçar que dói, e nunca Deus nos pediu para disfarçarmos as nossas dores, nunca. Eu não posso buscar o sofrimento, né? Na época de Cristo, ou 2, 3 gerações depois, muitos primeiros pais da igreja, eles queriam sofrer igual Cristo sofreu, e provocavam o martírio para se acharem merecedores do céu. Não é disso que a Bíblia está tratando aqui. Nós não precisamos buscar o sofrimento. Aliás, tem gente que faz isso até hoje, não é? Fica xeretando o Orkut dos outros só para arranjar motivo para sofrer. Eu nunca vi isso. É vontade demais de sofrer para fazer essas coisas, né? Procurar coisas, procurar motivos de sofrimento. Não é isso. Mas aqui, quando dói, Deus nunca nos impediu de dizer: Senhor, está doendo. E Abraão não mentiu em relação aos seus sentimentos. Ele chorou. Ele chorou muito. Doeu demais. Era alguém muito importante. Era uma dor muito doída. E ele chorou. E aqui a gente vê duas ações nesse sentido, né? Aqui, pela ideia de lamentar, dá a ideia do lamento público. Ele chorou diante da sua casa toda. E também privado. Lamentar e chorar quer dizer que diante do corpo da sua mulher ele chorou. Abraão desnudou o coração, se derramou diante de Deus, não teve vergonha do seu sofrimento e mostrou para todo mundo: olha, eu estou sofrendo. Bem, queridos, mas se o sofrimento é inevitável, a natureza humana, pelo menos nesse estado de pecado, o que nós podemos fazer com ele? Em primeiro lugar, eu queria que vocês vissem, né, no texto, como é que o mundo enxerga o sofrimento do cristão. E se você tem alguma esperança de poder tapar o buraco do seu sofrimento com alguma coisa que o mundo pode oferecer, perca as suas esperanças, porque você não vai conseguir. Por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que eles têm a oferecer não é suficiente para tapar esse buraco do seu coração. E segundo, porque as intenções do mundo para com você nunca são boas. Sabe aquelas coisas estranhas que acontecem quando você, por exemplo, descobre que foi traído, vai para um bar e bebe até cair? Aquelas coisas de filme, de televisão. Será que essas esperanças ou essas atitudes que o mundo tem quando sofre, será que elas são justas? Adiantam de alguma coisa? Não adiantam de nada.